vai cair duas perguntas sobre Durkheim. Uma mais geral, como ele pensava. Né? Para Durkheim, sociedade, ele era um grande positivista. Né? Ele achava que a ciência ela é capaz de explicar tudo de forma precisa e matemática. Para Durkheim, as sociedades elas tinham um funcionamento assim como as leis da física, né? Com precisão. Se a gente estudar a sociedade, a gente vai poder entender a sociedade com exatidão. Da mesma forma que um físico é capaz de entender aí, o movimento dos planetas, o movimento dos átomos. Né? Para o Durkheim, a gente poderia entender as sociedades. Para ele, todas as sociedades seguiam as mesmas regras. Não regras assim do que é proibido, do que é permitido, mas regras no sentido de que todas as sociedades têm o mesmo funcionamento, digamos assim. Tipo, uma religião em uma sociedade tem a mesma base, o mesmo esqueleto que qualquer outra. Né? O resto, as diferenças que a gente observa são apenas diferenças superficiais. Na essência, na estrutura, no esqueleto, todas as sociedades têm um funcionamento mais ou menos parecido, que seguem basicamente o que está na mente humana. Né? Se todos os seres humanos são iguais, todos os seres humanos acabaram projetando nas sociedades que têm a mesma estrutura. A diferença é que umas são mais evoluídas e outras ainda estão lá na Idade da Pedra. Né? A visão dele era essa, que você podia explicar com total exatidão. Né? E a grande contribuição dele, a gente não pode esquecer, é que na visão dele a sociedade ela causa um impacto muito maior na nossa vida do que a gente é capaz de perceber. Né? A sociedade é uma coisa que é muito superior, muito maior, né? Que atinge a todos. Então a gente às vezes tem ilusões de que nós somos completamente diferentes uns dos outros, que a gente poderia nascer em outro país, em outra época, que a gente teria o mesmo caráter, a mesma opinião, o mesmo jeito de ser. E para o Durkheim isso é besteira. Né? Você é um resultado, em grande parte, da convivência da sociedade que você teve. Então, se você tivesse nascido em outra época, você seria uma pessoa diferente. Né? E outra questão que vai cair sobre Durkheim é a questão do fato social. A gente já trabalhou bastante isso em sala, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o objeto de estudo da sociologia para ele era esse, né? Os fatos sociais, esses grandes fenômenos da sociedade que estão aí, que atingem a vida de todos, né? Ou seja, são gerais, eles fazem parte da vida de todo mundo. Não existe um fato social que não atinge alguém. Né? Vamos pegar aí, por exemplo, a política. A política é um fato que mesmo quem não gosta de política, mesmo quem não se envolve com política, afeta a vida de todo mundo. Né? Os fatos sociais eles são externos no sentido de que eles não surgem de mim ou de você, eles são aí da sociedade, né? Então, você, por exemplo, vamos pegar um fato social, racismo. Você ser racista não é uma coisa que nasceu com você, você aprende em sociedade. Você sofrer racismo não é uma coisa que nasceu com você. Você vive numa sociedade em que a sua cor de pele é rejeitada, né? Não surge das pessoas. E ninguém sozinho pode mudar também o racismo, né? Não parte de alguém. O racismo é uma coisa que está aí, no social. E o racismo ele interfere em como nós pensamos, como nós sentimos, como nós agimos, né? Que é o poder coercitivo do racismo. Todos os fatos sociais têm essas três características. Eles são gerais, eles são externos, eles são coercitivos. Eles existem, eles fazem parte da vida de todo mundo. Eles não partem de ninguém individualmente, né? Ele é uma coisa muito maior que qualquer pessoa em separado. E eles agem sobre o comportamento, o pensamento de todas as pessoas. Então, o fato social é, para o Durkheim, como a sociedade ela tem esse poder sobre a vida das pessoas, é o que o Durkheim mais se interessava em estudar. Vão ter duas questões sobre Weber, né? Uma mais geral e a outra mais sobre o conceito de ação social. O Weber tem algumas diferenças em relação ao Durkheim. Primeiro, ele não tinha essa fé que a gente podia explicar a sociedade cientificamente, com exatidão, precisão, matemática, não. Para ele, o ser humano é uma coisa muito mais difícil de se estudar do que a natureza. A natureza é fácil, né? Você esquenta a água, qualquer água, se estiver pura, se estiver numa pressão normal, vai evaporar aos 100 graus e vai congelar a 0 grau. O ser humano não é assim. O ser humano pode ser exposto às mesmas condições e reagir de formas diferentes. O ser humano é imprevisível, o ser humano é incoerente. Então, para ele, a gente não pode estudar cientificamente. Aliás, cientificamente pode, mas não com essa precisão exata do positivismo. Né? A gente pode compreender
por que as pessoas estão agindo desse jeito? Né? Você vai olhar ali, por exemplo, como ele fez, né? Por que os evangélicos, os primeiros evangélicos se comportavam dessa maneira? Por que eles juntavam tanto dinheiro? Né? Era uma coisa que eles não faziam de propósito, eles não estavam juntando dinheiro pensando em no futuro criar grandes empresas com esse dinheiro. Mas acabou acontecendo isso. Né? Mas no fundo eles estavam se comportando dessa forma porque eles queriam salvar as suas almas, né? Isso é compreender, é você olhar para o porquê que aquela pessoa está fazendo aquilo e tentar ver que sentido que tem na ação dela. Para o Weber, sociologia é isso. Né? E o Weber ele não nega isso que o Durkheim fala de que a sociedade tem uma grande influência sobre as nossas vidas, não. Apesar de ele exagerar menos isso, né? Mas o diferente do Weber é que ele vai afirmar que nós também temos um grande impacto sobre a sociedade. Para o Durkheim, os fatos sociais são externos, né? A gente não pode afetá-los. Eles são coisas que estão aí muito maiores do que nós mesmos. O Weber, ele não acha também que uma pessoa sozinha, né, vai ser assim capaz, né, de transformar tudo, mas que, querendo ou não, o que a gente chama de sociedade é um resultado das nossas ações. Se existe capitalismo hoje, é resultado do comportamento de várias outras pessoas que não estavam querendo criar o capitalismo, mas elas acabaram criando sem querer. Né? Então, para a sociologia do Weber é isso, a gente estudar por que as pessoas estão agindo de uma forma e quais são as consequências dessas ações para a sociedade. E daí o conceito principal dele é que a gente chama de ação social. Né? Para o Weber, todas as ações, elas não são simplesmente individuais. Quando eu faço algo, eu não estou fazendo algo sozinho, eu estou fazendo algo em sociedade. Porque, primeiro, o que eu estou fazendo, em outra cultura, pode ser interpretado de outra forma. Né? Se eu ando com as mãos dadas com um rapaz na rua, no Brasil, vão pensar que nós somos um casal. Se eu ando de mãos dadas com um rapaz no Iraque, vão pensar que nós somos amigos apenas, porque lá isso é comum. Né? Se eu peço algo para alguém, eu vou pedir um tom de voz, de um jeito, em um certo momento, dependendo da reação que a pessoa for fazer. Então, a minha ação é condicionada pela reação que eu acho que a pessoa vai ter, né? Uma relação social aí. E fora, né, que tudo que eu faço tem efeito sobre a sociedade. Então, isso que é ação social para o Weber. Né? O Weber ele coloca 4 tipos de ação. Eu só vou mencionar aqui, mas não se preocupa que eu não vou detalhar isso na prova não, tá? Mas são as ações tradicional, racional com relação a valores, racional com relação a fins e afetiva. Como não vai cair na prova, eu não vou detalhar nesse áudio, tá bom? Beijão. Marx é o maior assunto da prova. Vão ter 2 questões de marcar X sobre ele e ainda tem mais 2 de certo ou errado também sobre ele. Marx é o último autor que a gente viu, né? Ele tem aí um conteúdo um pouco maior, mas é um conteúdo bastante interligado. Eu não vou entrar em muitos detalhes não, porque a gente acabou de ver esse conteúdo, mas só mencionando o que vocês precisam saber. Primeiro, para o Marx, né, o mais importante para a gente entender uma sociedade é o trabalho. Porque o trabalho é a primeira coisa que existe em sociedade. Na Idade da Pedra, antes de existir governos, existir outras relações, né, existia o trabalho. Né? Talvez até antes da família. A gente não sabe dizer se na Idade da Pedra, quando as pessoas nem sabiam como é que as mulheres engravidavam, se existia uma noção de família como tem hoje. Né? Talvez as crianças fossem criadas por todo mundo, né? A mãe, tudo bem, todo mundo sabe, mas como que a pessoa vai saber quem é o pai? Né? Já o trabalho é uma relação que existe desde sempre. Né? Sempre existiu essa coisa de, ó, vai lá, tu caça, eu planto, eu cuido das crianças. Né? A sociedade começa com a divisão do trabalho. Então, para o Marx, isso é o essencial. E para ele existe um grande problema aí, que o trabalho, para ele, é muito desigual. Né? Não existe trabalho justo, pelo menos de alguns bons anos para cá, desde a época feudal, ele considerava injusto. Daí acabou o trabalho feudal, o trabalho de servidão, o trabalho escravo. Mas você troca uma injustiça pela outra. Você deixa de ser explorado por um senhor de escravo, por um senhor feudal, para ser explorado por um patrão, que também está, né, abusando de você, do seu trabalho. Porque na visão do Marx, existe aí um problema que ele chama de classe social. Né? Existe uma classe que é dona
do que ele chama de meios de produção, ou seja, dona de tudo que produz riqueza, de fazenda, de banco, de porto, de estrada, dona de mercado, de fábrica, e tem aqueles que não são donos de nada, que apenas trabalham para esses caras. Né? Então a gente tem de um lado aí os trabalhadores, ou proletariado, na linguagem dele, e do outro lado você tem os patrões, ou burguesia, na linguagem dele. E na visão do Marx, a burguesia é rica porque rouba do trabalhador. Você trabalha para o cara, você gera com seu trabalho aí, vamos supor, você faz sapato. Num dia de trabalho, você gera aí uma quantidade de sapatos que vai ser vendido por 5 mil reais em um dia de trabalho. E você não vai ganhar 5 mil reais por um dia de trabalho. Você não vai ganhar metade disso, você não vai ganhar um terço disso, você não vai ganhar um décimo disso, você vai ganhar muito menos, você vai ganhar uma mixaria. Você vai ganhar no final do mês, sair com sorte, 2 mil reais, sendo que no final do mês você produziu aí 15 mil reais ou mais que isso. Né? E daí, na visão do Marx, isso é injusto. Né? Quando uma pessoa enriquece explorando o trabalho da outra, é uma forma de injustiça muito grande. E para ele não tem conversa, os ricos eles não vão abrir mão dos seus privilégios. Né? Os ricos estão aí o tempo todo alienando as pessoas, ou seja, fazendo com que as pessoas não percebam que elas são exploradas. A mídia, as histórias contadas para as crianças, da formiguinha e dessa garrinha, os valores religiosos divulgados aí pelos padres, pelos pastores, tudo isso faz as pessoas acharem que ser explorado é normal. Que tudo bem o meu patrão quem torrar dinheiro com luxo, torrar dinheiro com besteira, um dinheiro que eu gerei. Né? A gente aceita essas coisas. E daí na visão do Marx não tem conversa, os ricos eles não vão um dia sentar e falar, não, tudo bem, vamos dividir, vamos ser melhor. Eles podem até dar uma maquiada, né? Aquela coisa do Google, você trabalha no Google e daí você chega, toma uma cerveja, joga um Xbox, deixa escorregador, eba, 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 eba. Mas o cara não está sendo menos explorado. Né? Ele tem toda essa regalia, mas ele não tem mais jornada de trabalho. Ele trabalha 24 horas. Se o chefe mandar um e-mail dele de madrugada, para ele de madrugada, ele vai ter que responder. Você não tem mais um horário que começa o trabalho, um horário que termina o trabalho. Né? E então, na visão do Marx, não tem conversa. Para a gente acabar com essa injustiça, os trabalhadores, na visão dele, isso vai acontecer um dia ou outro. Os trabalhadores têm que se rebelar contra seus patrões e acabar com a existência desses patrões. Acabar com a ideia de patrão empregado. Seria, na visão do Marx, todo mundo que trabalha numa empresa tem que ser o dono da empresa. A empresa não tem que ter um dono e empregados. Todo mundo que trabalha nela tem que se usufruir. A missão dessa empresa não deve ser tornar alguém rico. A missão dessa empresa deve ser proporcionar seus serviços para a sociedade de forma justa, a preços justos, com salários justos, sem que ninguém saia prejudicado nessa relação. E daí, né, eu já passei bastante coisa de Marx para vocês, preste atenção em todos esses pontos, né? Na ideia de mais-valia, que é o salário é um roubo, na ideia de luta de classes, trabalhadores contra patrões, né? Na ideia de alienação, que é as pessoas não perceberem por que elas são exploradas, que vai cair um pouco de tudo isso. Finalmente, temos uma questão que é para comparar Marx com Weber e Durkheim. Primeiramente, tem uma diferença grande entre Marx e Durkheim e Weber, porque Durkheim e Weber eram sociólogos conservadores. Eles achavam que o objetivo da sociologia era acalmar a sociedade, era colocar ordem na sociedade. Para eles, convulsões, disputas, conflitos, polarização, que é a palavra do momento, eram ruins para a sociedade. Né? Para eles, a Revolução Francesa, por exemplo, era um acontecimento trágico, era um sinal de que a sociedade estava doente. Especialmente para o Durkheim, que ele tinha essa ideia de integração, né? Que a sociedade tinha que estar integrada, e a partir do momento que a sociedade começava a se dividir, isso era um sinal de doença. Então o sociólogo tinha que ir lá estudar por que aquilo está acontecendo, propor uma solução, propor um remédio e curar essa doença. Né? Então eles eram sociólogos que queriam conservar as coisas. Já o Marx é o contrário. O Marx ele era um político, antes de tudo. Né? Ele era um filósofo político. Ele queria que as pessoas agissem, ele queria que as pessoas parassem de aceitar essas condições e fizessem rebuliço, fizessem revolução, que a sociedade, para poder realmente ser unida, unida de verdade e não
um explorando o outro, sem que o outro reclame, né, esse tipo de falsa união, em que um sai prejudicado, ele queria que a sociedade se transformasse a partir de grandes revoluções e implodisse a fonte da injustiça, que é o salário, que é o trabalho assalariado, que é a relação de patrão e empregado. Né? Então, enquanto o Weber e Durkheim falavam, calma, gente, o Marx falava, fogo no cabaré, né? Vamos queimar esses burgueses safados. Né? Então, era um sociólogo da Revolução. Mas por outro lado tem algumas semelhanças, né? O Marx, ele tinha uma visão parecida com o Durkheim no sentido de que para ele a sociedade determina as nossas vidas. Faz toda a diferença você nascer numa família burguesa ou numa família proletária. Se você nasce numa família burguesa, a sua visão de mundo é a da burguesia, né? Você vai ter interesses diferentes, você vai ter interesse em lucrar, você vai ter interesse em acumular riqueza, em acumular capital, você vai ter interesse em explorar os seus empregados para você poder ter mais capital, para você poder investir mais na sua empresa e gerar mais lucros e ficar mais rico. Já o empregado, ele vai estar entre ser uma pessoa alienada e aceitar isso tudo com normalidade, ou ser uma pessoa que vai lutar por outros interesses diferentes do interesse do patrão dele. O interesse em mudar a sua realidade, ter mais direitos, ser menos explorado. Então, para o Marx, a questão da classe social determina as nossas vidas, da mesma forma que para o Durkheim, a sociedade determina as nossas vidas. E o Marx também concorda com o Weber, porque o Weber diz que a sociedade é capaz de mudar a partir das ações humanas. E o Marx concorda quando o Marx diz que nós é que temos o poder de transformar a sociedade. A gente não pode esperar que as coisas simplesmente aconteçam, não são pequenas reformas que vão mudar, é a ação, é a luta, são as pessoas agirem pelo fim da burguesia, tornarem as pessoas mais conscientes das suas injustiças, das injustiças que elas sofrem, e fazer com que as pessoas despertem para a luta. Então ele concorda tanto com o holismo do Durkheim quanto com o individualismo do Weber.